Professor, diante aí desta escalada tarifária e também, né, da retórica cada vez mais agressiva entre China e Estados Unidos, você acredita que ainda existe espaço para um acordo real ou podemos estar presos aí a uma disputa mais de narrativas, onde nenhum dos lados quer parecer que cedeu primeiro? Olha, Paula, o governo anunciou hoje aqui na China que ele vai subir a tarifa para ficar em pé de igualdade com aquilo que os americanos estão cobrando. Mas também já ficou claro duas coisas. Primeiro, que com a tarifa atual, a importação de produtos americanos na China fica inviável. Eles não têm capacidade competitiva de conseguir concorrer aqui na China com relação a outros fornecedores que poderiam vender aquilo que os americanos vendem. E o governo chinês também anunciou o seguinte, que eles não vão aumentar mais a tarifa. Então, se Trump fizer aí alguma alteração de tarifa, eles não vão mexer mais nisso justamente para dizer que querem manter a situação num índice civilizado de negociação, não querem mais expandir esse tipo de retórica contra o comércio internacional, e eles estão aí os chineses disseram claramente que vão utilizar os mecanismos existentes para a resolução deste tipo de situação, que é justamente na Organização Mundial de Comércio, que foi uma das coisas mais importantes que os Estados Unidos consideravam, que era a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Então, veja que interessante, passados tantos anos, a China hoje defende a Organização Mundial de Comércio e os Estados Unidos são contrários a ela. Então, aquelas ironias do destino, né, que você vai observando dentro do cenário internacional. Ô professor, você até traz aí a leitura que a própria China já colocou, se subir mais fica de fato inviável. Se exportar então ali para os Estados Unidos fica inviável com essas tarifas de 145%, qual que é o impacto real disso para Pequim, né? Quando a gente tenta entender também a questão da economia, a China vai conseguir redirecionar ali toda a sua produção, ou a China pode de fato ali ver de repente um choque mais diretamente ali ao seu crescimento também interno? Hoje em dia, Paula, o comércio com os Estados Unidos é 14% da balança comercial da China. A mesma coisa que os chineses, os ingleses, os americanos têm com a China. Então, existe uma proporção. Já foi maior no passado, mas os chineses também têm observado este desacoplamento que os americanos têm tentado fazer, justamente pelo fato de quererem aí evitar uma dependência da China e pelo próprio processo de tentar conter a situação, esta ascensão global da China como uma potência mundial. Então, os chineses já observam isso desde que iniciou o governo Trump e observaram que esta contenção à China não é uma política de governo, que Biden continuou, e mesmo que Kamala Harris fosse eleita, seria continuada a mesma política. Então, conter a China não é uma política de governo, mas é uma política do Estado americana. Então, isso é muito claro hoje em dia para Pequim. Então, eles fizeram aí uma série de movimentações para justamente reduzir esta dependência dos Estados Unidos. E veja que interessante, Paula, a estratégia envolve pegar estes produtos, ver aí a competitividade chinesa com relação ao mercado americano, se isto fica inviável, colocar estes produtos em outros lugares do mundo. Claro que pode haver a preocupação que haja uma inundação de produtos chineses que iriam para os Estados Unidos, que irão certamente parar em outros mercados, haverá aí talvez uma global no preço dos eletroeletrônicos, que você deve observar se esta situação continuar. E há um aspecto também muito interessante, porque os chineses optaram por aumentaram a demanda do mercado doméstico. E uma das coisas que eu já vi aqui, Paulo, acontecendo, é que o governo, nos itens mais caros, computadores, televisões, ele está dando subsídio para que as pessoas comprem os produtos mais baratos,
e com isso você mantém aí a economia aquecida e começa a contar também com o mercado doméstico como uma mola propulsora nesse processo todo. Então eles fizeram e têm feito a lição de casa, e é justamente o que eles dizem, né? Se o Trump seguisse aquela regra do Sun Tzu de conhecer o inimigo, ele teria entendido um pouquinho melhor as medidas que os chineses estão adotando nesse processo todo.